Antes de buscarmos alguém para dividir a vida, é preciso aprender a estar bem na própria companhia. Hoje vamos conversar sobre como é estar consigo mesmo, e talvez esse seja o maior presente que se possa levar a um relacionamento. E por que escolhemos falar disso bem no Dia dos Namorados? A ideia de que nem todo amor acontece a partir de um lugar inteiro. Muitas vezes tentamos completar nossas faltas nos outros. Hoje a gente está aqui com o Miele, que ele é educador, psicólogo clínico, e a gente vai bater um papo sobre relacionamento, aproveitando aí o Dia dos Namorados. E, Miele, o que você acha sobre, assim, o que é estar bem consigo mesmo, na verdade, né? Como que é essa história? Essa ideia de estar bem consigo mesmo, ela é uma ideia já bem propagada, né? É muito comum você ouvir as pessoas falarem assim, para amar o outro, você tem que estar se amando primeiro, né? Uhum, Essa ideia, ela surge de um pensamento do Freud sobre o amor, né? Ele parte de uma ideia religiosa que é assim, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Ele diz, né? uhum, Precisa amar o próximo como a si mesmo. E aí Freud passa a pensar nesse pensamento religioso. E ele fala, olha, não é amar o próximo como amar a si mesmo. Então ele começa a partir, olha, se você não tiver se amando, em paz consigo mesmo, que tipo de amor você vai entregar para o outro? Porque não é amar o próximo como a si mesmo. Então, se você está se amando mal, você vai entregar um amor ruim também. Então, sim, daí parte a ideia de estar bem consigo mesmo para amar o outro. uhum, E aí ele vai dividir o amor em dois pedaços. Ele vai falar que existe um amor de si e um amor próprio. O amor próprio é aquele amor de valor mesmo, assim, você me pertence, você é meu, né? O amor próprio é aquele amor que você se arruma, você fica bonito e sai na rua para saber o quanto você está valendo no mercado do amor, né? Quantas pessoas você chama a atenção. Esse é o uhum, amor próprio que muita gente confunde. O uhum, amor de si é esse amor por si mesmo, esse amor de estar em paz na sua própria companhia, uhum, de ser suficientemente bom para si uhum, mesmo. Você uhum. sentar, tomar um vinho, ouvir uma música, estar em paz consigo. Então, Você não precisar do outro, o amor próprio seria algo no sentido mais de uma imagem, de uma coisa de uma externa. mercadologia, um mercado Hum, mercadológico mesmo, assim, de sim, estar na disputa ali aham, por alguém, aham. né? De Olha só, propriedade, aham, de de propriedade, tipo assim, propriedade. isso Você me na pertence, disputa ali, esse é meu, né? esse vale mais, É. aham, ou eu tô valendo mais porque eu tenho mais Ou eu olhares, não estou valendo tanto ou eu não tô assim, valendo tanto assim estou valendo porque eu tanto não assim, tenho né? olhares. E o amor de si é aquele que eu Na sua própria companhia. fico bem Você comigo. está bem consigo mesmo, Uhum. você está feliz com as coisas que você está produzindo, você está feliz não digo feliz, né, mas satisfeito com as Satisfeito. coisas que você está vivendo, com as amizades que você tem, o lugar onde você está, Uhum. né? Não necessariamente precisar de outra pessoa para completar. Se Sim. tiver outra pessoa, bem, mas se não tiver outra, legal também. Exato. E essa ideia de metade da laranja, né? Que é a questão que para eu estar bem eu preciso de um outro que me completa, Né? né? Da onde vem isso? Por Da, que que a gente a ainda... filosofia explica isso, né? Uhum, É o mito do ser uno, uhum, né? sim, Que no início da humanidade, o ser humano ele era um só, ele era homem e mulher ao mesmo tempo. sim. E aí, com o passar do tempo, esse homem e essa mulher se separa Uhum. e vai para o mundo, e aí a gente fica buscando A outra a outra metade. metade para voltar a ser esse ser Uhum, humano de novo, uhum. né? E aí a gente passa a acreditar na metade da laranja, Sim. né? E a gente, não, na verdade a gente passa a acreditar que a gente é Que a gente é incompleto, incompleto e que existe né? uma metade solta Sim, por que tá aí por aí que que preciso achar, você tem que né? achar. Para me sentir feliz e completo. E quando, na verdade, assim, eu acho que a gente está também numa época que é, nessa nessa integração, né, do conceito de que, na verdade, nós somos inteiros mesmo, né? Sim, Nunca existiu essa separação, né? Essa separação ela é muito conceitual, sim. né? E essa ideia de buscar o outro causa ansiedade, porque você tem que achar o outro. Você Uhum, precisa achar a sua metade, ela uhum, está por aí.
E aí ela exato. causa uma ansiedade. Ela faz com que a gente acredite que existe um ser perfeito para você. As As idealizações, idealizações. né? E Aham. sem saber que o outro tem defeitos também. Exato. E aí eu acho que entra a questão da paixão, né? Porque os primeiros amores que vêm, que as pessoas em geral, né, experimentam, é a questão vem na adolescência, quando a gente ainda é Sim, muito imaturo, é, né? E aí quando vem bom, a paixão pode ser experimentada em qualquer fase da vida, né? sim. Mas isso que você está falando eu não sei muito bem ainda ali. Eu vou buscar algo, né? Eu venho de uma criação onde talvez eu vi isso, eu vi um casamento que não foi muito E feliz. você precisa ter um namorado, você precisa ter um marido, Você precisa você precisa casar. casar, né? É, e a gente precisa entender o que que é paixão e o que que é amor, né? Na adolescência tudo é mais forte, tudo e se tudo é mais forte, as paixões serão mais fortes também, mas a gente precisa entender que paixão é sofrimento, né? Paixão vem de passione, vem de passio, né? Qual foi aquele termo que você usou? De De patos, né? patológico. Né? Paixão dói. Dói. Paixão dói. Paixão você fica preocupado onde o outro tá, o que que ele tá fazendo. É aquele fogo que há de se ver, como diz lá a poesia, né? É Sim. um fogo, é uma paixão, mas então paixão é diferente, paixão dói. Amor não, né? E eu acho que essa é uma coisa que se confunde muito, né? É, Porque as pessoas querem viver no fogo da paixão também, buscam isso. E quando sim, as coisas começam a dar errado, vamos dizer assim, errado, né? As relações são complicadas, parece que vamos trocar? é. Vamos trocar de parceiro, Quando aquela outra porque metade da laranja não é tão perfeita não é tão quanto você perfeito achou que assim. era, né? Quando eu vou vendo que aquilo não é muito bem aquilo É, que eu imaginava, eu troco, né? Ou eu começo a faço certas coisas, exercer certos controles, por exemplo, que eu vou achar que eu vou fazer aquela relação ser da forma que eu é. quero que ela seja. Quando você fala de controle, era o que a gente estava falando sobre posse, né? É meu, né? Esse amor mercadológico, esse amor de propriedade, né? Exato, E, é, esse amor próprio de posse, esse amor próprio de posse, é isso mesmo. não um amor de si. Eu gosto sempre de dizer em clínica que paixão é sentimento, amor não é sentimento, né? Sentimento é paixão, alegria, tristeza, frustração. Amor não é sentimento, amor é cuidado. Amor é uma ação, Amor é uma ação, é uma amor é ação. cuidar. Quando você diz eu te amo, você está dizendo assim, eu cuido de você. Quando o outro diz, quando vocês dizem nós nos amamos, é que a gente cuida um do outro. Amor e cuidado estão juntos. Não dá para separar amor de cuidado. Onde há amor há cuidado, onde há cuidado há amor. Né? E eu acho que a gente pode falar mais sobre isso, porque isso também está muito complicado na sociedade que a gente vive, a questão do cuidado, né? Hoje se fala muito de relacionamento abusivo, que é um lugar que hoje a gente entende que abusivo não é cuidado, mas como é que você faz para entender que aquilo que você vive talvez não seja amor? E você acha que é amor porque é natural, É, né? Da é. onde vem isso? Por que que as pessoas entram em relacionamentos abusivos, né? Primeiro que amor é cuidado, mas cuidado não é controle. Né? Você cuida do outro, mas você não controla o outro. Mas tem gente que, em nome do amor, Isso, controla, usa, usa essa ideia eu estou distorce a cuidando de ideia. você, eu não deixo você vestir uma mini saia porque eu estou cuidando de você, para ninguém Sim, mexer com você, sim, isso. né? E é verdade, as pessoas repetem padrões. Né? Exato, então, né, eu acho que a gente podia falar um pouco mais sobre isso. É, o que que molda quando a gente vai para um relacionamento ali na vida adulta, né? Que tipo de pessoas a gente busca? É, as- Da onde, por que que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, você vai buscar alguém parecido com seu pai ou com a sua mãe, e a pessoa fala, não, nada a ver, imagina, é totalmente diferente. eu tive uma paciente, né? Que ela veio falar comigo assim, olha, eu repito muitos padrões, eu só encontro cara grosseiro,
um cara beberrão, um cara estúpido, que não tem nem um pouco de carinho, né? Nossa, da onde vem isso, né? Ela falou assim, a minha amiga falou que eu busco sempre o meu pai nas relações, né? Mas meu pai era maravilhoso, meu pai era ótimo, meu pai sempre cuidou de mim, meu pai me deu tudo que eu queria, meu pai era uma maravilha, Uhum. né? E aí eu comecei a conversar com ela e falar assim, mas e sua mãe? Ah, minha mãe era legal, minha mãe era assim, né? E como que era a relação dos teus pais, né? Teu pai com a minha mãe? Ah, meu pai bebia, meu pai batia nela, meu pai Uhum. brigava, né? Era grosseiro. Aí eu falei, olha, você percebe que com você, o seu pai era uma maravilha. A relação do teu pai com você era ótima, mas com a tua mãe não. Uhum. Então, você assistindo aquilo, aquela relação, crescendo naquele ambiente familiar agressivo, em que seu pai era agressivo com a tua mãe, você cresceu achando que aquilo sim era um relacionamento. Que aquilo é um Sim, modelo de casamento que você passou a ter. Então, na primeira vez que o cara pegou no teu braço, você nem ligou, porque você já estava sim, acostumado a ver isso em casa. Você não percebeu que aquilo ali era um abuso, exato, né? exato, E isso. então aí aquilo acaba te familiarizando. E Uhum. aí, de maneira inconsciente, você busca sempre aquela pessoa que é igual ao teu pai, né? Sim, sim. Eu vejo muito acontecer isso. Às vezes a pessoa até tem uma certa consciência de falar, eu não quero um relacionamento como o dos meus pais, mas ela acaba dentro desse relacionamento, né? Tipo assim, ela vai se dando conta que, nossa, como é parecido isso. No começo não era, né? Mas aí a coisa vai se dando de uma forma que ela se vê ali de novo repetindo um padrão, como você É, falou, né? porque como a gente está falando aqui, no início vem a paixão, né? Então na paixão você não enxerga muita coisa. Você precisa ter muito autoconhecimento de conseguir se estabilizar no momento da paixão. Por isso que o adolescente não consegue, porque ele ainda é adolescente, ele está pensando, mas enquanto você é adulta, já conhecedora de si, não se perdendo dentro da paixão, né? Porque que paixão cega. A neurociências diz que quando você está apaixonado, você está meio débil. O Uhum, cérebro não está funcionando legal sim, nos primeiros momentos de paixão. Isso já é provado. sim. Você realmente fica, É químico, né? cognitivamente, você fica Uhum, meio perdido mesmo. Então você não acaba não enxergando que aquele pegão no braço, de fato é algo. Porque você está apaixonado. pensando nisso que a gente está falando, talvez eu fico assim pensando que essa química que a paixão ela faz você ver aquilo, né? Talvez ver aquilo que você idealiza, aquilo que você deseja no outro, né? Justamente ela acontece porque você vai se relacionar com esse outro e esse outro vai te trazer muitos desafios. Essa relação vai te trazer muitos desafios para que você possa se conhecer também, né? E começar a aprender sobre você mesmo até, Sim, né? Porque vai acontecer, essa química, ela vai ser muito legal no começo e tal, e ela vai acontecer e é tão familiar, né? Até o cheiro, né? O cheiro e tudo vai sendo tão bom e tão atrativo que é justamente aquilo que você precisa de uma forma inconsciente, né? Para que você vá enfrentar os desafios ou se reconhecer ali, puxa, eu preciso mudar alguma coisa aqui. Esse relacionamento não é muito aquilo que eu imaginava. Isso aqui sim. parece com algo que eu não quero, com o relacionamento dos meus pais, por exemplo, né? Então, eu acho que tem um objetivo, assim, ter a paixão acontecer, e esse objetivo talvez nada mais seja no início, assim, né, quando a gente é imaturo ainda em Sim. relação a nós mesmos, que é se autoconhecer. Abrir um espaço dentro da paixão para aquilo que você já aprendeu no sentido de detectar os sinais, Uhum, né? Tentar dar uma segurada naquela paixão, abrir um espaço para o consciente, uhum, né? Porque, uhum. como eu acabei de dizer, o cérebro está meio ali apaixonado, ele não está funcionando muito Mas bem, aí você né? não acha que entra na questão do medo, assim, né? Eu vejo que tem também coisas assim, ó, por exemplo. Pessoas que viveram relacionamentos abusivos, ruins, elas têm trauma. Inclusive, outro dia eu vi uma especialista em relacionamentos narcisistas falando Uhum. que para quando você vive com um narcisista, você precisa, quando você finalmente se separa de um narcisista, você precisa de 1 ano sozinho
para cada ano que você viveu com o narcisista. Para você entender quem você é. Sim, Porque é uma relação que te destrói totalmente, sim. né? E aí, esqueci o que eu ia falar. Não, mas olha, o que você está dizendo, esse 1 ano de ficar parado é o amor de si que o Freud diz. Dá um tempo, Dá um tempo para se se conheça, reconhecer. goste da tua companhia primeiro, Exato, porque pessoas que atam relações atrás de relações, uma atrás da outra, ele não tem tempo para ele, exato, para saber o que gosta, exato. para saber o que não gosta. Isso. Ele tá É, só nessa busca que a gente está falando desse outro, dessa outra metade dessa, perfeita, né? E ele nem se entendeu ainda que, poxa, tudo que ele precisa tá nele mesmo, né? sim, Mas isso eu acho que vem com muita maturidade, muito trabalho, né? sim. E, e aí tem outra coisa, quando a gente encontra alguém assim, e não dura. E quando a gente finalmente encontra alguém, consegue passar por essa fase da paixão, e aí, só que fica aquela coisa que não vai, Isso, né? então, exato, isso que eu ia falar do medo, lembrei, né? Então, pessoas que viveram esses relacionamentos abusivos e, vamos supor, né? Ela entende, ela se separa, ela começa a fazer trabalhos ali de autoconhecimento, e aí surge um novo relacionamento. Só que aí ela fica extremamente desconfiada, né? E aí ela fica com muito medo disso, dessa paixão, porque ela já fala, será que isso é outra pegadinha pra mim, Sim, da vida, né? é, Será que eu vou me ferrar de novo, né? é, E às vezes ela deixa também de viver algo legal, algo importante pra ela, porque ela tá com medo, né? Ela tá. ficou tão traumatizada que ela tá com medo de viver um novo relacionamento. Por isso que precisa desse espaço, para se autoconhecer, para ficar bem consigo mesmo, para perceber que a sua companhia é legal, porque olha, só há conexão na vulnerabilidade. Não tem como você se conectar com nada ou com outro alguém sem estar vulnerável. Nossa, isso que você está falando é muito importante. Porque, porque é na vulnerabilidade que o outro consegue te acessar. Que você E abre, que você né? também acessa o outro. Que as defesas Por isso que quando estão. você está apaixonado, você não, cognitivamente você não está muito legal, cognitivamente, por isso que a paixão entra, porque você está vulnerável. E esse medo ele vem da dificuldade de estar vulnerável de novo, Na frente do na frente do outro. outro. É a coragem de se mostrar na frente Sim, do outro de novo. Só exato. que essa é uma luta, porque sem estar vulnerável você não tem conexão, Você não conecta. né? E a gente a gente está num mundo de discursos muito, muito, ai, como chama aquela palavra? Ai, que a pessoa Precisa ser precisa forte, ser precisa ser forte, empoderada. empoderada, né, no caso, Eu não posso me mostrar nunca resiliente, frágil, né, resiliente. resiliente, não pode se mostrar frágil, só que se, e olha, isso não é só na relação amorosa. Você tem que estar vulnerável para que o outro te acesse nas amizades, você tem que estar vulnerável, se mostrar vulnerável no trabalho, você, né, fugindo até um pouco da questão de Dia dos Namorados, né? Mas é Sim, só na vulnerabilidade que há conexão sim, com os filhos. sim. Se você sempre se mostrar uma mãe durona, Sempre sempre forte, nunca nada te forte, seu filho nunca abala. te vê chorando, né? E ele não vai te acessar. E você vai estar criando uma pessoa forte, Mas dura, mas incapaz de se de se relacionar, relacionar. né? E eu falo assim, que é no relacionamento que a gente evolui. A gente não Sempre. evolui sozinho, Não. né? A gente Não. evolui justamente nos desafios que os relacionamentos trazem pra gente. E a teoria unicotina ela é tão bonita, porque ela diz justamente isso. A gente só evolui com cuidado. A evolução, o desenvolvimento emocional infantil e depois para o adulto, ele só acontece através do afeto, através do cuidado, né? O bebê, ele vai se desenvolver enquanto ser humano no cuidado e no afeto com a mãe. Exato, esse é o Esse é o primeiro primeiro modelo de modelo de amor, amor, né? que passa Aham. pelo afeto, passa pelo cuidado, e assim segue a vida. A gente não evolui sem o outro, a gente Exato. precisa do outro, só que a gente precisa
desse cuidado. Cuidar do outro cuidar de si. E aí, né, e isso, aí eu estou dizendo, por que não dura? Porque não há cuidado na relação. Exato, né? E isso, não há cuidado na relação, e se eu também não me cuido, é o que você falou, eu tô dando um amor, que tipo de amor que eu estou dando para o outro, né? Porque aí a gente sabe que existem todas as projeções, que se você não se conhece, se você não entende qual a bagagem que você traz na vida, você vai fazer várias projeções entendendo. Imagina não entendendo, E achando né? e essas projeções fazem com que você acredite que o outro é É o problema. responsável. E pior, ele é responsável pela sua felicidade. Isso, Né? isso, Ele é responsável. Não, ele não é responsável pela sua isso. felicidade. Ele não é Exato, responsável pelo seu amor. exato. Cada Isso. um cuida do teu. Ele cuida do amor dele, que sou eu, e eu cuido do meu amor, que é ele, ou ela, né? No caso, o contrário aqui, né? Isso que você está falando também entra, eu acho que muito na questão dos boicotes, né? Que é, eu tô ali numa relação, né? E eu quero provar para mim mesma que eu não sou amada, porque é assim que eu me senti na minha infância, é assim que eu me senti na minha vida toda. Então eu tô num relacionamento onde eu não fico vulnerável, eu tô sempre defendido, eu tô sempre muito fechado ali, né? E aí eu fico, claro que aquilo vai provocar vários conflitos, né? E aí eu provo para mim mesma, me confirmo, olha só, eu não mereço ser amada, eu nunca fui amada, né? E assim foi na minha infância, assim é na minha vida adulta. O problema é o outro, porque ele não sabe me amar, ele não sabe me cuidar. Nos meus primeiros atendimentos, foi um cara que já tinha 42 anos, ele falou, eu nunca me apaixonei por ninguém, eu não amo ninguém. Ah, ele veio assim com Não essa. tenho sentimento nenhum por ninguém. Nunca tive. E eu queria tentar entender o porquê que eu nunca tive esse sentimento de amor por ninguém, por nada. As pessoas falam de paixão, choram por paixão, eu fico olhando e falo, gente. Aí eu falei, mas como é que é? Como você se relaciona? Ah, eu transo, eu faço sexo, mas é só também. E ele era homossexual. E só também. Aí ele passou por umas questões e aí ele sumiu da, Da da terapia. terapia, sumiu. E eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fui para supervisão, né? Falei, gente, vou mostrar para minha supervisora. Expliquei para ela. Ela riu, ela falou assim, presta atenção. Ele nunca se apaixonou por ninguém. Ele nunca amou ninguém. E por que ele ia ficar apaixonado por ele? Ele ia amar você? O perigo. E o perigo? E o perigo. E o Eu nunca perigo tinha na pensado nisso. relação? Nunca tinha pensado nisso. Mas se Exato. ele não amou ninguém, por que ele ia amar você na terapia? Justamente, mas Ele largou, assim, como ele larga os outros por aí. Não é culpa sua, isso é com ele. Mas olha que bonito Né? isso, né? Eu acho que isso é legal a gente falar do que como é que é uma terapia. Por quê? É na terapia que a gente faz as transferências, né? Isso. Então ele veio aqui falar assim, bom, eu nunca amei ninguém. Talvez quando ele começou a entender que ali ele era escutado, ali tinha cuidado, ele começou a experimentar o perigo Perigo. de gostar de alguém e de Verdade. ser É. amado por alguém, de É. ser gostado, de ser E eu, cuidado no por meu canto de alguém. profissional, também fiquei chateado, porque ele não me amou, assim, né? E a supervisora falou, olha, calma. Calma, Você que não achou que é... a culpa era sua, que Achou que a culpa você era não foi minha. Não suficientemente fui bom. suficiente para que ele amasse a terapia. Eu falei, mas ele não ama ninguém. Por que ele ama você que conheceu há 4 sessões? Eu falei, é mesmo, né? Eu falei, então tá bom, não é meu. Mas assim, Não é meu, eu né? aposto, né? Eu acho que isso é bem comum na terapia, exatamente, pessoas que não conhecem que é um cuidado, uma É, escuta, né? Uma escuta genuína, não é uma só conversa, né, Miele? É uma não é? escuta genuína, né? Sim. A terapia. E aí ela começa a entrar em contato com isso. E isso eu vivo muito assim com os pacientes, né? E aí o paciente começa a ter muito medo dessa relação, porque ele vai começar a se sentir vulnerável, dependente, né? Ele fala, puxa, e agora? Eu não vou viver mais sem essa psicóloga, sem É, esse momento, né? E aí é um dos momentos que as pessoas abandonam mesmo a terapia, sim. né? E se a gente levar para um paralelo para a vida, as pessoas abandonam os relacionamentos, talvez também, não só quando elas são descuidadas, quando não tem cuidado, mas quando elas são cuidadas e amadas. E, é, e esse, acho que esse é o relacionamento
que as pessoas tentam entender por que vive tanto tempo junto. Uhum. Porque, pelo menos nos tempos atuais, né? Antigamente existiam aquelas questões sociais de não separar e tal, né? Mas hoje em dia ninguém é obrigado a estar casado e só está junto porque não está cuidando do outro. É cuidado, né? Uhum. Uhum. Assim, e acho que as pessoas não estão muito afim de cuidar do outro, né? Uhum. É, É não estão muito algo. afim de cuidar Eu do acho que as outro. pessoas estão muito feridas, né? E aí elas. O cuidado é distorcido, né? Porque eu cuido, mas aí eu também. É óbvio que tem que ter uma troca na relação, né? Mas aí, às vezes, o cuidado é uma. Tem muitas expectativas em relação a como o outro deve cuidar de mim, ou como eu espero que eu seja cuidado. E aí, essas expectativas, eu acho que elas acabam gerando muitos conflitos, né? Porque aí você perde a oportunidade de estar vivendo algo bom, né? Porque você acha que tem que ser do jeito que você idealizou, Sim. né? E aí você não vive aquilo que você pode viver porque tem que ser do jeito que eu quero que seja. E para viver só, para largar isso e viver só, há de ter muita coragem, né? O Winnicott diz que aquela pessoa que vive só, que é capaz de viver só, ela está fortemente amadurecida. A Uhum, maturidade faz com que você seja capaz de ficar só, uhum. né? E aí eu acho que capaz de ficar só e também capaz de ficar com o outro. Porque aí se você é capaz de ficar só, A consequência é você você conseguir conviver com outros, conseguir, né? né? É Uhum, isso, a maturidade faz e porque para o Winnicott a gente nunca para de amadurecer. O uhum, amadurecimento é para sempre, não é porque a gente uhum. está com 50 anos e já está 70 amadurecido, ali, não, você vai uhum. amadurecer daqui até o fim, porque a vida Sim, caminha para o final, exato. É a né? evolução que a gente está falando, né? E o Leandro Carnal diz que saber viver só é sinal de inteligência. Uhum, Pessoas inteligentes vivem só, uhum. né? Não são sociais. Sim, diluídas ali, né? Você consegue ficar só e você consegue ficar com Ficar o um com o outro, outro, isso. né? Há momentos está com outro, momentos está só, e estar só é um Uhum. sinal de inteligência, é um sinal de maturidade, né? Legal, Miele. Então, sei lá, a gente pode dar alguma dica para quem está escutando a gente sobre quem está enfrentando um desafio de relacionamento nesse dia, né? É. Eu acho que se você tem namorado, aproveite. Se você não tem namorado, aproveite e fica só. Uhum. Né, nessa questão de Nessa maturidade, nessa reflexão reflexão também, também, que né? não tem problema. Uhum. Porque tem três tipos, né, do Dia dos Namorados. Tem aquele que está feliz que tem namorado, tem aquele que está tristinho porque não tem namorado, ou né, namorada, e tem aquele que não está nem aí, e que Uhum. vai beber com as amigas, beber com os amigos, né? Vai comemorar de Vai qualquer comemorar de jeito. qualquer jeito. Uhum. Então, eu acho que para quem não tem namorado, não se apresse, que uma hora chega, Sim, e entenda que é essa relação. Para ter alguém, precisa estar bem consigo mesmo, se amando e saber que amor é cuidado. eu acho que é isso, essa reflexão de é, independente se você está com alguém, se você está sozinho ou não, de você sempre estar buscando se conhecer, o seu autocuidado. Isso é em primeiro lugar, esse é o primeiro amor de si, E amor de si. né? Né? Está feliz, contente onde você está naquele momento. Exato. Se eu estou aqui, eu estou aqui. E aqui está bom. Né? Não estou em outro Viver o lugar. presente, né? Não estou vivendo em outro, aqui com a cabeça em outro lugar. Esse é um sinal, né? Se Né? você está numa relação onde você não sente que você está vivendo o presente, você não está ali, isso é um mau sinal. É um sinal para você olhar e falar: puxa, aqui tem alguma coisa errada, Não né? estou Eu não estou aqui, eu não não tô estou aqui aqui. com essa pessoa, eu não estou aqui nessa relação, né? É isso. Obrigada, Miele, Obrigado por pela você me conversa, convidar. bate-papo. Obrigado por você me convidar. Relacionamentos não são um lugar para a gente se esconder, né? Para se esconder de si mesmo. São um espaço onde a gente compartilha o que a gente vem aprendendo a ser. E quanto mais presença, inteireza levamos, mais real e leve o encontro se torna. E aí, como é que você tem estado na sua companhia ultimamente?